Se você tá na internet, seja no TikTok, no YouTube, você provavelmente já ouviu falar das Threadwives, principalmente se você é mulher. Aquelas mulheres que se dizem esposas tradicionais, que apoiam totalmente aquele papel de gênero, onde a mulher fica em casa, cuida dos filhos, do marido e da casa, e ainda se vestem como se tivessem saído de um comercial dos anos 50 nos Estados Unidos. Elas falam dessa vida como se fosse um luxo e uma escolha. Mas será que as coisas são tão legais assim? Nesse vídeo eu quero falar dos aspectos financeiros e dos perigos que as mulheres correm ao acreditar nesse tipo de narrativa. Oi, meu nome é Ruth, seja bem-vinda a mais um vídeo do canal. Então, contextualizando aqui o que são as Threadwives. São justamente essas esposas tradicionais. Threads vem de traditional e wives de esposa. São as mulheres que acreditam que os homens saem para trabalhar e elas ficam em casa, cuidando da casa, cuidando da família, do marido, e que ele é o provedor, e elas vão só cuidar da casa. Só cuidar da casa. Junto com essa onda, também teve um boom das esposas troféu, que é um pouco diferente. No caso, as esposas troféu, elas simplesmente são bancadas pelo marido mesmo, e elas não precisam fazer nada além de se cuidarem e estarem bonitas e serem um troféu para o marido. Afinal de contas, elas têm dinheiro suficiente para contratar outras mulheres para trabalharem para ela, como doméstica, como cozinheira, então elas não precisam fazer nada. Então, as Threadwives consideram ser dona de casa o trabalho dos sonhos dela, e que isso é um dever ótimo e que é o melhor jeito de usar a feminilidade, enquanto as esposas troféu pregam que você tem que casar com um cara muito rico e que você tem que ser bonita e gostosa. E é isso. E pra começar esse papo, eu já queria começar falando sobre uma coisa que as pessoas dão uma ignorada. Só pra contextualizar, eu sou casada atualmente e eu já estou no meu segundo casamento, com 24 anos de idade. Olha só que beleza. Eu casei a primeira vez com 19 anos e eu me divorciei oficialmente no papel aos 23, mas a gente já tinha separado aos 22, eu fiz aniversário e aí logo depois a gente teve o divórcio no papel mesmo. Então, eu sou casada, mas eu também já fui divorciada. Ok? Beleza. Eu não sou contra casamento, bem pelo contrário, já estou no meu segundo. Mas casamento civil é um contrato principalmente para proteção patrimonial. As pessoas acham que é uma coisa linda, maravilhosa, super romântica e tal. Mas assim, gente, o casamento civil só existe com esse propósito, de ser um contrato patrimonial. E aí no casamento você escolhe o seu regime de bem. O regime padrão é a comunhão parcial de bens, que significa que a partir do momento que você está casado, tudo que vocês conseguirem juntos enquanto casados vai ser dividido meio a meio em caso de divórcio. Então, se você tem um dinheiro guardado, seu marido tem um dinheiro guardado, quando se separar, o dinheiro dos dois vai ser dividido entre os dois. Se vocês têm um carro, uma casa, enfim, tudo vai ser separado entre os dois, não importa quem comprou ou no nome de quem está. Mas também existe o regime, existem vários outros regimes, mas hoje eu quero focar nesse, comunhão parcial de bens, e no de separação total de bens, que significa que o que é seu, o que é dele, o que tá no seu CPF é seu e o que tá no CPF dele é dele. E o que acontece? Tem muita gente que casa com pessoas bem-sucedidas, afinal de contas, para você ter um estilo de vida ou de esposa troféu ou de esposa tradicional, seu marido precisa dar conta de bancar tudo dentro de casa sozinho. Então, assim, ele tem que ganhar bem. Até porque, atualmente, é bastante difícil uma casa ser sustentada com o salário de uma única pessoa. Então, essa pessoa tem que ganhar bem. Não que antigamente fosse muito diferente, mas a gente vai falar disso daqui a pouco. Então, normalmente essas pessoas que têm bastante dinheiro, principalmente os homens, eles costumam ser instruídos a escolher o regime de separação total de bens, o que deixa as mulheres que ficam em casa em uma posição extremamente vulnerável, porque normalmente esse regime não beneficia em nada as esposas que ficaram trabalhando em casa ou que eram esposas troféu. Então esse já é um grande perigo desse tipo de narrativa. As pessoas não veem o casamento como um contrato, e o casamento é um contrato. Então você tem que saber exatamente o que você está fazendo. Você não ia assinar um contrato de sociedade sem saber o que você estava fazendo, quais eram os riscos e quais eram os benefícios. Por que as pessoas fazem isso com o casamento? Eu não entendo esse raciocínio. Outra coisa, essa coisa de esposa tradicional é um tanto quanto equivocado, porque, como dito, isso começou a surgir ali no pós-guerra, né, depois da Segunda Guerra Mundial, quando os homens voltaram, principalmente nos Estados Unidos isso, quando os homens voltaram da guerra, e aí os cargos que eram ocupados pelos homens começaram a ser ocupados pelas mulheres, porque os homens estavam na guerra, eles retornaram, as mulheres tiveram que voltar para casa. E aí começou muita propaganda desse estilo de vida, né? Então tiveram muitas séries, muitos filmes,
propagandas que começaram a pregar esse estilo de vida de a mulher fica em casa como a coisa mais maravilhosa do mundo. Mas isso também é um recorte de classe, porque não era todo mundo que tinha esse luxo. Na verdade, era a classe média branca ali dos Estados Unidos. A galera de classe mais baixa nunca teve isso. Os dois tinham que trabalhar para conseguir sustentar a casa. Isso não só nessa época, mas antigamente também, lá em 1800 e para trás. Inclusive, se você reparar em séries que retratam, né, períodos mais antigos da história, mesmo que sejam ficcionais, como The Gilded Age, ou Downton Abbey, ou Bridgerton, por exemplo, apesar de se passar nessa época, a galera que não trabalha, as mulheres que não trabalham, são essas mulheres que são muito ricas, que têm algum título ou algo assim. Porque se você reparar em torno dessas protagonistas, sempre tem ali alguém que tá na cozinha, que normalmente é uma mulher, ou que tá limpando, ou que tá ajudando a se vestir, fazendo cabelo, fazendo roupas, costureiras da época. Então, assim, as mulheres trabalharam sempre. Não teve isso de não trabalhar. Elas sempre trabalharam. A questão é que tinha um recorte específico, uma classe específica de pessoas, mulheres brancas da classe alta e depois da classe média alta, que tiveram esse privilégio. Mas, no geral, as mulheres sempre trabalharam. Se a gente vai para as mulheres negras, então, a gente ainda tem o povo que foi escravizado e tudo mais. Então já é muito errado você colocar isso como uma coisa natural, sendo que isso é uma coisa completamente inventada. E se você vai ver historicamente, apesar das mulheres trabalharem e tudo mais, principalmente essas de classes mais baixas, elas ainda não tinham os direitos que são assegurados hoje pra gente, como direito à conta bancária, ou elas tinham que ter um representante homem, elas não podiam fazer nada sem autorização de um homem. A gente passou a ter esses direitos há muito pouco tempo. Inclusive, aqui no Brasil, as mulheres só começaram a poder trabalhar sem autorização do homem responsável, porque a mulher era considerada uma incapaz, tal qual uma criança menor de idade. Então a gente só pôde começar a trabalhar sem autorização, ter uma conta no banco, poder herdar coisa dos parentes, dos pais, no caso, sem autorização de outro homem, de um irmão, de um tio, de um marido, em 1960. Então, pensa aí, 1960. Só pra você ter uma ideia, o meu pai nasceu em 65. Então, faz 65 anos que a gente tem esse direito garantido. E a gente só começou a ser vista como um ser igual na Constituição em 1980, aqui no Brasil. Antes disso, a mulher era vista como um ser inferior. Então, todo esse movimento de garantir os direitos para as mulheres é muito novo. E assim, se você quer ficar em casa cuidando da sua família, ótimo, nada mais justo. Inclusive, eu acho que é o desejo de todas as mães, principalmente, é poder ficar em casa e cuidar dos filhos, não precisar sair para trabalhar. Mas a gente não pode fingir que esses benefícios são muito recentes. E qual que é o problema de você ser 100% dependente? Então vamos supor que você aí optou por ficar em casa, seja para ser uma esposa troféu ou para ser uma mulher tradicional, uma esposa tradicional, cuidar dos seus filhos, da sua casa, lavar, passar, etc e tal. Tudo bem, isso é uma escolha sua. Mas a partir do momento que você é completamente dependente da renda do seu marido, você tá correndo sérios riscos. Primeiro, vamos colocar aqui um mundo ideal onde o seu marido é uma ótima pessoa, linda, maravilhosa, top, que não vai deixar faltar nada pra você, etc e tal. O que aconteceria com você e seus filhos se esse seu marido morresse? Ou se ele ficasse doente ou inválido a ponto dele não conseguir trabalhar? Como ficaria a situação da família? A questão de só ter uma renda na casa e dessa renda ser a principal para sustentar todo mundo já deixa todo mundo vulnerável. Então qualquer coisa que aconteça com essa pessoa já é um grande risco para as pessoas que dependem dela também. Mas a gente sabe que o mundo não é mil maravilhas. Então, além do risco do seu marido morrer ou ficar doente e tudo mais, ainda corre o risco de ele ser uma pessoa abusiva e você só descobrir isso depois do casamento, o que acontece bastante. E aí, se você não tem dinheiro para sair da situação, você fica à mercê das ameaças dessa pessoa que controla o dinheiro. Então você tá mais suscetível a ter problemas de relacionamentos abusivos por não conseguir sair ou ter medo de sair porque você depende da renda dele. Fora que, dependendo do regime que você casa, se você se divorciar, é capaz de você ficar sem nada na rua da amargura. Casado em separação total de bens há 15 anos. Parei de trabalhar para cuidar dos filhos e da família. Ele comprou casas, empresas e disse que nunca iria me deixar faltar nada. Agora no divórcio, ele disse que vou sair sem nada porque é tudo dele. O que eu faço? Tô sem chão. E mesmo que você saia com alguma coisa, se você nunca construiu uma carreira, você sempre foi dona de casa, você não estudou, não procurou fazer uma faculdade ou fazer uma renda que seja, para
para você se recolocar no mercado de trabalho vai ser muito mais complicado. Além disso, as pessoas romantizam muito. É muito comum a gente ver essa romantizada nos trabalhos domésticos, como se cuidar da casa e dos filhos fosse uma coisa super simples e tranquila. E não é tão simples assim. Isso é um trabalho. Afinal de contas, se você não cozinhasse, passasse, lavasse, cuidasse das crianças para o seu marido, e ele tivesse que contratar alguém, ele gastaria uma boa grana pagando para as pessoas fazerem esse tipo de serviço. Às vezes as mulheres que optam por esse estilo de vida falam que, essas feministas acham que, não é valorizado, não valoriza o trabalho de casa e não sei o que, não sei das quantas. Mas a questão não é essa. Na verdade, eu acho que esse trabalho de casa é muito mais pesado e muito mais trabalhoso do que você trabalhar fora. Até porque você não tem horário de entrada e saída, você trabalha 24/48. Você não tem descanso. E quando o marido, não tô falando que é todos os casos, mas a tendência de que o marido não te ajude por você ficar o dia todo em casa é muito grande. Afinal de contas, ele ficou o dia todo na rua e você está só em casa. Então, as mulheres acabam virando empregadas e não estão ganhando nada por isso. O que eu acho extremamente injusto. Se você quer esse tipo de relacionamento, eu acho muito justo que você tenha um salário para que você consiga comprar suas coisas, para que você consiga fazer uma reserva para você, ou no mínimo, que você tenha um plano de previdência privada, alguma coisa em seu nome que ele deposite ali todos os meses. Porque senão, ele tá lá fora trabalhando, pagando o INSS dele, conseguindo fazer o patrimônio dele, às vezes construindo empresa, carreira, e você tá cuidando de casa. Uma tarefa extremamente árdua e não tá sendo remunerada por isso. E no final das contas, você não tá contribuindo ali para o INSS, para fazer uma previdência. E aí, se algo acontece, como já dito, você fica completamente vulnerável. Então, as mulheres têm que entender isso, que é extremamente perigoso depender de um homem, mesmo que ele seja uma ótima pessoa. Algumas coisas podem dar errado. Eu sou meio traumatizada com essa história, porque assim, a minha mãe, grande parte da vida dela, ela trabalhou, mas eu acho que ali até os meus 5 anos ela ficava só em casa, só meu pai trabalhava, depois ela teve alguns negócios dela, enfim. Mas a principal entrada de renda de casa é do meu pai. E o que acontece? Meu pai é 15 anos mais velho que minha mãe, eles estão juntos já há 26 anos, tudo mais e tal. Só que agora meu pai tá com 60 anos, minha mãe tá com 45. Só que minha mãe não tem experiência de trabalho nenhuma. Tudo que ela trabalhou foi como autônoma. Então ela já foi cabeleireira, costureira, tudo mais tal. Só que ela sempre teve negócio próprio, então ela não tem nenhum registro em carteira que comprove a experiência dela. Já meu pai, ele já trabalhou também de várias coisas, mas a principal é que ele é eletricista automotivo. E ele já teve oficina e tal. E aí, em 2011, ele sofreu um acidente e de lá pra cá, as coisas ficaram assim, muito estremecidas financeiramente em casa. Então eu sou muito traumatizada, porque nessa época, foi bem a época que eu tava ali chegando na pré-adolescência, então eu já comecei a entender mais as coisas. E a questão é que hoje, minha mãe tem 45, meu pai tem 60, nenhum dos dois tem dinheiro guardado, nenhum dos dois tem um plano de aposentadoria, e se meu pai morrer, por exemplo, a minha mãe tá lascada. Então, assim, é muito complicado isso. Se você quiser adotar esse estilo de vida, pelo menos esteja sempre ciente do que está acontecendo na vida financeira de vocês. Afinal de contas, sendo um casal, vocês são um time, vocês assinaram um contrato ali, né, sendo casados. Então você precisa saber o que está acontecendo. Se tem um dinheiro guardado para caso alguma coisa aconteça, se tem seguro de vida. Se meu pai tivesse um seguro de vida, por exemplo, já daria uma segurada de ponta legal. Se ele tivesse uma contribuição em uma previdência, alguma coisa assim, ele também estaria já se aposentando, mas não teve esse planejamento. Então é muito importante que ambos do casal tenham esse planejamento e você saiba sempre o que está acontecendo. E se você conseguir pegar um valor todos os meses pelo trabalho árduo que você faz na sua casa, eu acho nada mais do que justo. Porque ele está trabalhando fora, você está trabalhando em casa, você também merece ganhar o seu dinheiro. E também tem uma coisa bem óbvia aqui, que às vezes as pessoas passam batido e não param pra pensar sobre o assunto, é que essas meninas que estão na internet falando pra você não trabalhar e ser sustentada pelo seu marido, estão gravando vídeos que são remunerados. Olha só que coisa. A criação de conteúdo é um trabalho. E muitas vezes essas meninas, elas fazem publicidades e ganham muito dinheiro, às vezes o mesmo tanto ou mais que o marido, e apesar da casa ser bancada pelo marido, elas têm dinheiro, elas estão trabalhando. O trabalho delas é fingir que elas não trabalham e te influenciar a não trabalhar. Mas, no final das contas, elas estão trabalhando. Inclusive, tem duas thread wives que são muito famosas nos Estados Unidos, que meio que estouraram a bolha, que é a Nara Smith
e a Bailarina Farm, eu não lembro o nome dela. E aí outra coisa que a galera usa como desculpa é a questão da religião. E ambas, elas aparentemente são mormons. Pelo menos a Bailarina Farm eu tenho certeza que é. Agora, a Nair Smith eu não tenho muita certeza. Por quê? Porque eu sou mormon. Na verdade, o nome da religião é Igreja de Jesus Cristo Santos dos Últimos Dias. Se você é da minha religião, provavelmente você sabe que eu sou dessa religião, porque provavelmente você já me viu usando este colarzinho aqui. Então, esse daqui é um templo da minha religião, e aí, esse daqui era um negocinho que a gente ganhava antigamente, ele já caiu em desuso, mas as meninas ganhavam quando completavam determinadas tarefas na minha religião. Então, se você é da minha religião, você sabe que eu sou dessa religião por conta deste símbolo. Mas enfim, qual que é o rolê? O nome da igreja, na verdade, é Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, e ela realmente é bem grande nos Estados Unidos, mas ela tá por todo mundo, e a questão é que a galera coloca isso como sendo uma coisa da religião. E não necessariamente assim. Eu, como dito, já tô no meu segundo casamento, eu sou ativa na religião, eu vou todos os domingos, e eu não sou obrigada a ter filhos, não sou obrigada a não trabalhar. Na verdade, atualmente eu tenho praticamente 2 empregos, né? Porque eu crio conteúdo e eu ainda trabalho CLT. Meu marido trabalha também, eu não pretendo ter filhos. Então a galera coloca muito assim nas costas da religião, quando na verdade você tem que ter o seu senso. Então o povo fala como se elas fossem desse jeito por conta da religião, e não necessariamente assim, não. Elas são assim porque elas querem. Inclusive, a Bailarina Farm, ela tem 8 filhos, e aí ela não usa, pelo que eu entendi, ela não usa anticoncepcional, e aí colocam isso como se fosse uma exigência da religião, e não é. Eu tomo anticoncepcional há 5 anos, não pretendo parar, inclusive. Então, assim, eu só queria desmistificar isso também. Mas qual que é o rolê da Nair Smith e da Bailarina Farm? A Bailarina Farm é riquíssima. Primeiro que ela é chamada de Bailarina Farm, porque ela mora numa fazenda, né? Essa fazenda é rentabilizada, eles vendem várias coisas lá, tudo mais e tal. E bailarina, porque no caso ela era estudante de bailarina, ela passou na Juilliard, se eu não me engano, que é uma das escolas mais renomadas e caras dos Estados Unidos, quando o assunto é balé e dança, etc e tal. E ela é casada com, simplesmente, o herdeiro da JetBlue, se eu não me engano, que é o nome da empresa, inclusive é uma grande empresa de aviação, são donos da Azul aqui no Brasil e tal. Então, assim, pobre ela não é. E ela tem 8 filhos, tudo mais, e aí ela tem vários vídeos de fazendo queijo do zero, tipo, ordenhando a vaca, fazendo leite, lá. Mas, gente, ela é riquíssima. Então, assim, ela pode sair dessa relação a hora que ela quiser. Ela teve 8 filhos porque ela quis, e ela tem como bancar esses 8 filhos, mesmo que ela não fosse casada com magnata. Então, assim, ela tá protegida. Você que não pode ficar achando que ela é pobrezinha. A Nair Smith é a mesma coisa. A Nair Smith, ela era modelo, se eu não me engano, ela é modelo, e ela faz propaganda pra Calvin Klein, ela faz propaganda pra um monte de marca. O marido dela também é modelo. Muito provavelmente ela ganha mais dinheiro que o marido. Então, elas pregam isso, mas na realidade, elas estão trabalhando, sim, senhor. Meu microfone morreu, eu espero que vocês consigam me ouvir. Mas só pra finalizar, então essa tendência das Trad Wives cresceu muito nesses últimos anos como uma resposta a essa última onda que teve do feminismo, né, ser muito espalhado e difundido, e a gente falar muito sobre esse assunto ali em meados de 2015 pra cá, que foi bem a época que eu tava fazendo ensino médio, inclusive, então eu cresci muito com essa cultura do feminismo lá na internet e tal. Então, pra mim, me assusta bastante as meninas mais novas estarem entrando e tendo esse modelo como uma vida dos sonhos, o que não tem nada de errado. Mas é perigoso e você não pode depender só dessa pessoa pra você se manter. Essa que é a questão. Isso é muito comum, né? Sempre que tem um movimento para um lado, a tendência é que na próxima onda tem um movimento muito contrário. Isso é completamente comum e natural do ser humano. Ainda mais agora que a gente tá num mundo cheio de incertezas, principalmente a gente passou por uma pandemia, coisa que não acontecia há muito tempo, não na magnitude, né, que aconteceu em 2020. Então, assim, a gente tá vivendo tempos muito atípicos e a gente tende a olhar pro passado com um olhar de que as coisas eram lindas e maravilhosas, quando a gente sabe que não, que a gente tem um olhar muito romantizado do que era a vida das mulheres nessa época. Então, se você vai pesquisar historicamente, existia uma lei em que, no Brasil, né, existia uma lei em que os homens poderiam matar as esposas em nome da própria honra. Se você para um pouco para ouvir as histórias de como eram os casamentos, às vezes depende aí da sua idade, da sua mãe, ou da sua avó, da sua bisavó, a coisa era bizarra. Teve uma mulher que trabalhou comigo, que ela era mais velha, eu acho que ela tinha ali uns 60 e tantos, e ela fala que a mãe dela contava que logo depois da cerimônia de casamento, da festa e tudo mais, quando ela foi para a noite de núpcias dela, ela apanhou muito, só porque
ela tinha dançado, a noiva, né, a mãe dessa pessoa que tava me falando, tinha dançado na festa de casamento com um primo. E o marido não gostou e espancou ela na primeira noite. Então, assim, é muito absurdo o que era a vida das mulheres antigamente. E as pessoas pintam como se fosse tudo lindo, maravilhoso. E não era. E se a gente não cuidar, a gente pode perder os nossos direitos. E aí eu tava lendo uma newsletter no Substack e eu achei uma newsletter gringa, e aí eu traduzi aqui, eu achei muito interessante o que ela fala. Ela diz o seguinte: o conteúdo Threadwife está reunindo milhões de visualizações porque toca em algo real. Muitas jovens se sentem exaustas pela cultura da correria, esgotadas pelo trabalho sem fim e frustradas com o capitalismo. A ideia de uma vida fácil faz sentido. Um lar seguro, conforto, um amor que pareça estável em vez de exaustivo. Mas, em vez de apontar o capitalismo como problema, a ideologia Threadwife culpa o feminismo. Ela enquadra a liberdade como a causa da dor das mulheres. A machosfera funciona da mesma forma com os homens. Ela nomeia a solidão e a alienação, mas depois oferece a misoginia como solução. As influenciadoras Threadwives fazem isso começando com o esgotamento e vendendo a submissão como a cura. Ela começa com um sentimento que as pessoas já têm e então oferece o remédio errado. Então, o que ela fala aqui é muito certo. A gente tá exausta porque, na verdade, a gente acumulou função. Então, o problema, além de ser o capitalismo, que realmente a gente hoje em dia tem muito mais gastos e necessidades que antigamente não eram necessidades, hoje a gente tem muito mais coisa para comprar e muito... Enfim, toda essa questão a mais que antigamente não tinha. Mas, além disso... A gente, quando a gente foi pro mercado de trabalho, e a gente aqui eu tô falando de um recorte privilegiado, né, de mulheres brancas, lá. Quando a gente foi pro mercado de trabalho, a gente não teve as tarefas domésticas divididas entre os homens e as mulheres. Então, as mulheres tinham que ser a dona de casa ainda e trabalhar também, já que você escolheu trabalhar. E isso permanece até hoje, na maioria dos relacionamentos. Então, o que acontece é que as mulheres realmente estão cansadas de ter carregado tudo sozinha. Só que aí, será que o remédio é perder totalmente mão da independência? Ou fazer com que esses homens arquem também com as responsabilidades deles? Eles moram na casa, eles têm que limpar a casa. Eles comem, eles precisam também cozinhar ou lavar louça, e aí a divisão vai ficar a cargo de cada um. Eles tiveram filhos, eles também precisam criar esses filhos, trocar fralda, dar banho, amamentar, etc e tal. Então, assim, a questão, além do capitalismo, é o machismo em si. A gente ficou com toda a carga de cuidar da casa e cuidar dos filhos e cuidar do marido, enquanto eles só continuaram trabalhando. Então, não teve uma divisão igualitária. Então, a questão aqui não é a gente voltar para o passado, mas sim criar uma nova realidade onde a gente não tem esse peso. Porque realmente está todo mundo cansado. Tá todo mundo cansado. Mas a solução não é a gente voltar a ser como era antes. Mas sim a gente dividir as coisas de forma que todo mundo fique com a mesma carga mental. Para finalizar aqui, eu só quero lembrar de um caso que aconteceu no começo desse ano aqui no Brasil, com uma menina que fazia conteúdo de esposa troféu e tal, e era meio que uma personagem, mas ao mesmo tempo estava incentivando muitas meninas a desejarem esse estilo de vida, e aí ela ficou grávida, e aí o marido logo quis fazer uma união estável com separação total de bens. Eu vou falar com vocês uma coisa muito séria, que eu já influenciei vocês a quererem ser esposa troféu. Hoje eu e meu marido teve que ir no cartório, porque depois que eu fiquei grávida, eles quiseram imediatamente fazer uma união estável. Por mim, tudo bem, até porque eu tenho dinheiro. Eu sou uma pessoa que eu acredito que eu recebo hoje o mesmo tanto que o meu marido, pra vocês terem uma ideia, graças a isso aqui. Mas por que eu tô falando isso pra vocês? Quando eu mudei pra cá, pra quem me acompanha, quem me tirou do meu emprego? Eu saí. Só que eu vim pra cá, eu fiquei parada? Não. Eu ganhei meu dinheiro, eu fui atrás do meu. Mesmo que eu fazia aqueles vídeos de esposa troféu, vídeos é um trabalho, vocês sabiam disso? Ser influencer é um trabalho. Parecia que eu tava parada, mas naquele exato momento eu estava filmando e eu estava fazendo. Mas aonde eu quero chegar? Se fosse o caso, porque eu e meu marido dá super certo, eu e ele assim não tem problema nenhum, a gente é uma pessoa que, nossa, dá muito certo. Só que pode acontecer dele terminar comigo. E se ele terminar? Eu estaria com o filho e eu iria pra onde? Eu não acho que meu marido faria isso comigo. Mas por que eu tô falando isso pra vocês? Porque eu influenciei muitas pessoas a serem esposa troféu. Só que assim, corre atrás do seu. Não fica dependendo 100%. Porque não vale a pena, pelo menos ter na cabeça, se acontecer alguma coisa, tá tudo bem. Eu tenho as minhas condições e eu resolvo, entendeu? E aí, como ela fala no vídeo, eles decidiram. Ela
não queria essa união estável, pelo menos não se importava. Mas o marido e mais alguém, que aí a gente pode colocar como os pais ou o advogado, a gente não sabe ao certo quem é essa terceira pessoa, já fez com que ele assinasse isso. Mas ela, né, apesar de fazer esse conteúdo, ela tava assim ganhando o dinheiro dela. Então, antes de cair nesse conto, pense bem do que você tá fazendo na sua vida. Você é livre para fazer o que você quiser. Mas, se você entrar nesse estilo de vida, você vai ser livre? Bom, no vídeo de hoje foi isso. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like. Se você gosta de finanças pessoais e investimentos, já se inscreve no canal. Se você quer começar a organizar suas finanças e aprender a investir, aqui a gente tem vídeos sobre esse assunto. E eu te vejo no próximo vídeo. Mulher, não tenha filhos e não case. Eu entendo que pode ser seu sonho. E se você realmente tiver o sonho da maternidade, se você realmente quer maternar, tenha um filho somente quando você puder sustentá-lo sem o pai. Se você ainda assim quiser casar, casa. Só que não abandone a sua carreira, não abandone o seu trabalho. Já atendi mais de 2.000 mulheres ao longo de todos esses anos da advocacia e eu posso te garantir, o pai do seu filho, seu marido, seu companheiro vai te ferrar assim que ele puder. Basta ele arrumar outra, basta ele perder o interesse por você, o amor vai acabar e a paternidade vai virar só de rede social. O casamento não foi feito para durar para sempre, ele acaba pelo divórcio ou pelo falecimento. A sociedade, as igrejas, o conservadorismo exacerbado coloca na nossa cabeça que a gente precisa casar, ter filhos. No começo a gente faz juras e promessas de amor eterno e quando o casamento acaba, pelo divórcio, acaba a responsabilidade do homem que ele jurou lá atrás, até que a morte os separe, e aí você se torna uma golpista. E nós voltamos para um tempo em que controlar a mulher ficou fácil, porque muitas das mulheres estão propagando esse discurso de controle. Então, mulheres de dentro da igreja, mulheres extremamente conservadoras, não são todas, mas são muitas, com a desculpa de vamos cuidar da família, é tudo nosso, cuida dos nossos filhos, eu quero uma mulher dentro de casa, para cuidar do nosso bem mais importante que é a nossa família. E aí, quando ele te dá um pé na bunda, você vira golpista. Eu vejo isso todos os dias. Se temos filhos e trabalhamos, somos desumanas. Como é que pode uma mãe deixar uma criança para trabalhar? Se temos filhos e não trabalhamos, somos golpistas, interesseiras, queremos viver de pensão. Se não temos filhos, somos frustradas, amargas, egoístas. Como pode uma mulher não querer ter filhos? E é claro que essa sociedade ultraconservadora quer controlar as nossas narrativas e os nossos corpos. Por quê? Enquanto a gente não estava no mercado de trabalho, enquanto a gente estava na família tradicional brasileira, seguindo todas as ordens, os homens estavam saindo, se profissionalizando, tendo suas amantes, crescendo profissionalmente e a gente ficando para trás. E não se divorciava, porque não tinha dinheiro, porque a gente depende de dinheiro para viver. Então, a partir do momento que a gente dá esse grito de liberdade, que tem emancipação feminina, assusta homens. E a partir daí os homens querem controlar nossos corpos e nossas narrativas. E na hora do divórcio, na hora de um processo judicial, o judiciário não vai olhar para sua fé, não vai ver as suas promessas. O judiciário muitas vezes vai dizer, vai trabalhar, mãe, devia ter escolhido um melhor pai para o seu filho. Triste, eu sei. Hoje nós temos processos de mães típicas e atípicas que estão esperando por uma pensão, por uma partilha de bens há pelo menos 3, 4 anos. Enquanto os alecrins estão usufruindo de seus patrimônios e as mães estão quase passando fome. Minha gata, até o judiciário garantir um direito para você e para o seu filho, você vai passar por muita humilhação. Por isso é tão importante que você planeje o fim do seu relacionamento. Você precisa fazer o planejamento do final do seu casamento. Seja ele pelo divórcio, pelo falecimento, que se Deus quiser será. E se você não fizer, quem vai fazer por você vai ser o juiz. E com certeza você vai ser muito prejudicada.